Barulho. Olá, bom dia. Bom dia a todos, amigos, amigas desse nosso canal aqui de conversas. Não tem um nome, não sei como é que eu chamo. Às vezes eu digo momento com Mainardi, está na hora do chimarrão. Te liga aí, vamos conversar sobre os assuntos, né, de Bagé, do Rio Grande, do Brasil, do mundo, de Porto Alegre. Então, mas é um momento da gente ficar conversando, e tem sido muito boa essas nossas lives, e eu tenho focado assim também bastante aqui com os temas de Bagé, na medida em que eu sou pré-candidato aqui em Bagé. Mas sou também, né, líder da bancada do PT, portanto os temas do Estado estão presentes, e moro num país governado por um fascista, né? Um governo, por um presidente que nós nunca imaginávamos ter no Brasil. E que às vezes a gente acha que ele começa a se ajustar assim para aparar algumas arestas, né? Melhorar um pouquinho as relações, mas daqui a pouco ele não se aguenta, tu entende? Porque ele falta. E aí tem um problema de componente mesmo ideológico, né? Que perturba qualquer possibilidade de relações. Porto Alegre também é uma cidade que eu também moro, porque eu moro aqui e moro lá, né? Na medida em que meu trabalho se dá em Porto Alegre. Agora, em tempos de quarentena, estamos recolhidos, cumprindo a nossa parte, mas trabalhando sempre. E eu estou fazendo essa introdução, já estou com 1 minuto e 44, para que as pessoas, né, vão chegando aos poucos aqui. Ó, o Axilei já está presente aqui conosco, né? Bom dia, meu amigo. E um abraço à companheira Laura. A Raquel Vinte também, atenta, né? Nossa companheira lá da bancada. O Abel de Oliveira Frick, né? Bem-vindos. A Denise, nossa companheira. Também o Dionil, né, de Dom Pedrito, cumprimentando a nós dois. E aí agora as pessoas, Maria Dornelles, as pessoas vão chegando aos poucos. E eu hoje estou aqui com uma convidada especial, porque é uma aposta que nós temos, nós da nossa corrente, nosso grupo político interno do PT, uma aposta do próprio PT e uma aposta importante para a cidade de Porto Alegre, com a pré-candidatura da Laura Cito como nossa futura, quem sabe, né, vereadora de Porto Alegre. E eu, como tem muita gente de Bagé que talvez não te conheça, Laura, antes de te cumprimentar e, né, te ouvir, eu fiz questão aqui, porque tu és novinha, mas tem um currículo já, assim, de respeitável. Então, a Laura é municipária de Porto Alegre e jornalista. Tem 28 anos e tem uma vida dedicada à luta feminina e antirracista. Com apenas 28 anos, acumula uma intensa jornada na militância política. Inicialmente, sua militância aos 13 anos, né? Iniciou sua militância aos 13 anos. Logo, vem desde muito cedo sua preocupação para que o mundo tenha justiça e igualdade. Quando presidiu o Grêmio Estudantil do Julinho, lutou pela democratização do ensino superior, com as políticas afirmativas na URGS e contra os desmandos do governo Ieda, lá de trás, também do PSDB, né? Na educação, dos desmontes do governo Ieda na educação pública estadual. Ao cursar História na FAP, coordenou o DCE. Mais tarde, foi diretora de Direitos Humanos da União Nacional de Estudantes, a UNE, e pôde percorrer o Brasil vendo a consolidação da lei de cotas no ensino superior. É coautora do livro, entre aspas, Tem Saída? O livro, escrito apenas por mulheres, foi lançado em dezembro de 2017 e reúne intelectuais para discutir e propor alternativas para as crises do país. Em 2016, ao concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre, Laura obteve 2.090 votos. Enquanto suplente, teve a oportunidade de assumir a vereança em março de 2017, onde protocolou 4 projetos que dialogam diretamente com bandeiras que considera importantes para a transformação da realidade dos trabalhadores. O enfrentamento ao machismo, geração de renda, democratização da educação básica e enfrentamento à violência doméstica.
Tá aí. Bom dia, minha companheira querida amiga Laura Cito. Seja bem-vinda aqui nesse nosso espaço. E a primeira pergunta, já tu vai dar o bom dia e já vai dizer o seguinte: esses temas todos, qual será o principal tema, principal bandeira que tu leva, uma vez obtendo êxito nas eleições, para a Câmara de Porto Alegre? Bom dia, Mainardi. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, debatendo um tema tão pertinente para o Brasil e para o mundo. Bom dia também a quem está nos acompanhando, de Bagé e também do Rio Grande. Mainardi, nosso deputado estadual, cumpre aí um papel muito importante, não só para a sua região, mas também para todo o Estado, com o seu trabalho na Assembleia Legislativa. Então, Mainardi, eu acho que elencar uma bandeira é difícil do ponto de vista da forma como eu compreendo a relação destes temas aí que tu citaste, que são os meus compromissos de luta, de trajetória militante, e também quero levar adiante na atuação institucional, porque acredito que construir uma sociedade com igualdade perpassa por uma reflexão interseccional do debate de raça. Nós vivemos um país estruturado racialmente, sua estrutura social, um debate de gênero, e também um debate de classe. Então, na oportunidade que tive como suplente de assumir na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, os projetos dos quais eu apresentei, eles dialogavam com essa interseccionalidade desses temas, que eles precisam ser tratados conjuntamente para que a gente possa induzir um ciclo de desenvolvimento que compreenda esses temas como centrais, de um projeto de nação. Então, esse compromisso interseccional que quero representar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Inclusive, hoje, compreendendo que nós, na capital, vivemos a composição mais conservadora da Câmara de Vereadores desde 64, o campo da esquerda bastante reduzido. No nosso campo, temos apenas uma mulher parlamentar no atual momento, e é do PSOL. Então, portanto, a representatividade daquele espaço, reconectando com a realidade da população de Porto Alegre, que é a maioria feminina, e a maior parte das famílias aí mais pobres são chefiadas por mulheres, quase 70% na capital. Então, também conseguir refletir isso no espaço de representação do povo é algo fundante. Tu sabe que eu estava pensando aqui, De fato, assim, eu te fiz uma pergunta, qual a principal bandeira a ser assumida? Mas eu acho que tem uma síntese nisso, A luta pela justiça social, e pela igualdade. Porque eu acho que ela traduz tudo isso. Porque a luta pela justiça ou pela igualdade de classe, de gênero e racial. Há uma síntese nisso. Porque lutar só em defesa das mulheres é insuficiente. Lutar só em defesa da igualdade racial contra o preconceito, fundamental, mas também é insuficiente. E a luta em defesa da justiça como um todo e da igualdade, quer dizer, da oportunidade para os demais, contra qualquer tipo de preconceito, eu acho que ela forma uma síntese daquilo que tem que ser a luta tua na Câmara de Porto Alegre, nossa, em qualquer parlamento, nas ruas e em qualquer lugar. E nós, na medida em que pudermos governar, nós temos que construirmos políticas nesta direção. É inconcebível um país como o nosso termos tanta gente passando dificuldades, tantas mulheres sofrendo tanto, porque certamente são as que mais sofrem. Outro dia nós estávamos aqui conversando numa live sobre os programas que nós queremos em Bagé. Nós queremos um programa, Laura, tu falaste ali, em mulheres chefes de família. E o presidente Lula nos autorizou a usar o nome da mãe dele, que era uma mulher chefe de família, Dona Lindu. E nós usamos o nome. E foi um dos programas mais
vibrantes, né? Mais engajadores. E é impressionante como despertou na sociedade, né? A ideia de que é possível fazermos, e temos que fazer todos alguma coisa por estas mulheres. Eu acho que as mulheres hoje que mais sofrem são essas. As que têm que responder, né, pelo papel, digamos assim, do homem na família. Porque ela tem que buscar a renda, ela tem que educar as crianças, ela tem que cuidar, né, dos filhos, da saúde dos filhos, ela tem que cuidar das coisas da casa, e muitas vezes, imagina uma mulher, um covarde de um homem, né, tem 3 filhos, filhas, enfim, e sai, abandona e vai embora. E como a gente tem visto isso? E lá fica aquela mãe. Então, a luta por estas mulheres, e aí o que se fez? Nós acabamos buscando as pessoas lá no fundo do poço, que estavam nas piores dificuldades, assim, desistindo da vida. E o curso que se fazia era sempre com 50 mulheres. Por que 9 meses? Porque era um tempo para a gestação de uma nova mulher. E se transformavam efetivamente em novas mulheres. Então, eu acho assim que nós do PT temos que ter essa obrigação de ter no nosso programa. Às vezes, quando me dizem, tem que fazer muito asfalto, eu fico pensando, né? Será que tem que fazer um asfalto ou tem que fazer um programa que a gente possa resgatar a dignidade dessas pessoas que sofrem tanto? Né? Entre o concreto, né, e o alimento, entre a obra importante, né, física, e a oportunidade da pessoa poder viver com mais dignidade. Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, lutar pela vida das pessoas, vida com qualidade. E eu acho assim, esse teu passado, né, embora nova, né, novinha, né, mas militante, tu és assim para nós é um símbolo da importância de nós te elegermos, e assim, tu és a minha candidata, a gente está fazendo um trabalho em Porto Alegre para que uma das vagas na Câmara, e que tu leve, digamos assim, para lá, né, não só essa representação do negro, do jovem, da mulher, mas esse desejo, né, que a sociedade tem que ter por profundas transformações para criar oportunidades para os de baixo da pirâmide social. E a luta pela educação foi o que te caracterizou, lá que tu vem do movimento estudantil. Como é que tu acha assim como é que está essa situação hoje, tu entende? Nessas mobilizações, a juventude tem participado? O que nos falta para que a gente ocupe as ruas? Porque nós estamos com frente a um governo fascista, mas parece que as coisas, claro, nós estamos com um problema hoje, né, de limitação em função da pandemia. Há uma orientação, e muitas vezes a gente cai até numa contradição. Vamos uma mobilização ou temos que ficar em casa? Como é que tu vê? Como é que deve se tratar hoje a luta contra o fascismo no Brasil? Eu acho que essa pergunta aí, ela é uma pergunta que acho que ainda ninguém conseguiu desenhar exatamente a resposta, né? Que é exatamente o momento que a gente vive, que é o de muitas incertezas e de uma certa turbulência, digamos assim, no campo democrático. O que deixa, para mim, explicitou isso essa semana, inclusive, foi a votação sobre o saneamento no Congresso Nacional, onde uma parte do campo de esquerda votou pela privatização da água. Né? Então, isso demonstra assim, a dificuldade que ainda temos de compreensão dos movimentos táticos, né, aos quais nós devemos estar afinados. Obviamente, um debate ainda bem mais extenso e complexo que isso. Né? Mas eu percebo, Mainardi, a juventude ela é uma faísca. Né? Ela é a sua intensa mobilização, sua contínua mobilização, né? Ela é uma faísca que uma hora pode incendiar ou pode não incendiar, né? Conforme o êxito de movimentos dos setores democráticos no país. Né? É muito difícil mobilizar massivamente a classe trabalhadora quando tu não tem uma perspectiva mais nítida de vitória. Veja bem, nós estamos em 2020, fazem 7 anos que nós vemos uma instabilidade democrática no nosso país. Né? Ao longo desses 7 anos,
nós entonamos várias bandeiras, várias chamadas, e nós fomos derrotados paulatinamente em várias delas. Né? Não vai ter golpe, teve golpe. Né? Contra a PEC da morte, fomos derrotados. Né? Ele não, ele sim. E aí, né, as pessoas elas vão meio que criando ficando incrédulas da possibilidade de que a sua presença massiva nas ruas seja capaz de promover uma alteração desse percurso, ainda que o seu descontentamento some 70%, né, da opinião pública. Então, acho que o trabalho qual nós temos a fazer, ele é muito grande, ele é de recuperar a capacidade das pessoas de acreditar no instrumento da política como um instrumento transformador. E mais do que isso, que são os chavões que nós todos entonamos o tempo todo, essas palavras, mas mais do que isso, eu acho que nós temos que ter o que apresentar para as pessoas de perspectiva de projeto. A gente fala que nós vivemos uma escala autoritária e que o Brasil não, que nós precisamos retomar a democracia no Brasil. Mas é importante que a gente qualifique isso para as pessoas, qual é essa democracia que a gente quer retomar? O que vai alterar na vida delas, né? Somente a gente recuperar os nossos feitos do passado, enquanto gestão pública, são insuficientes para conseguir despertar na população o querer acreditar para um próximo período. Né? Eu acho que nós conseguimos qualificar que democracia é essa. Bom, para nós, uma democracia onde nós temos um número tão alto de feminicídios, né? Não cabe. Né? Uma democracia, falando podemos exemplificar com os indicadores sociais, mas eu acho que a síntese é que uma democracia onde o conjunto da população não tem uma condição de cidadania plena, ela não é o modelo democrático do qual nós queremos construir. Nós precisamos ter um modelo democrático a percorrer, né? Para a gente poder ofertar para a população uma perspectiva de futuro. E eu acho que é essa perspectiva de futuro que nós não temos conseguido aí traduzir para o conjunto da população, e isso, obviamente, acaba limitando, digamos assim, uma manifestação mais massiva de indignação. Porque a indignação está presente, né? São 70% da população que rejeitam esse projeto hoje, né? Que não se, com as suas nuances, né? 70% é muita coisa, né? Com as suas nuances de compreensão do que nós estamos vivendo, mas nós temos um espaço social a conseguir trabalhar. A questão é saber como fazer. Eu acho que esse como fazer é onde mora o grande desafio, que é de como enfrentar, né, um período trevoso como que nós estamos vivendo. É uma questão que nós vamos percorrer aí ao longo desse período. Eu, para te passar, acho que as eleições de 2020, talvez elas sejam muito próximas do que foram as eleições de 72, assim. Eu acho que elas vão aí nos ensinar bastante da perspectiva de capacidade de construir unidade, né, de construir pontos convergentes, né, do quanto que as nossas insuficiências elas são perigosas a médio prazo, enfim, eu acho que são muitas coisas aí que nós vamos aprender nesse período. Eu sei assim, eu tenho a impressão, Laura, que essas eleições elas serão eleições com resultados, digamos assim, menos fraudados. Né? As eleições passadas, a última agora, foi uma eleição totalmente fraudada, porque os caras trabalharam com um conjunto de crimes, não há dúvida, a gente percebeu isso, a gente viu naquela última semana, né, as fake news, quer dizer, a calúnia, a difamação, a injúria sendo cometida diretamente por um sistema eletrônico porque uma coisa é tu cometer um crime, né, diretamente por uma pessoa, que ela pode te processar. Uma outra coisa é tu cometer um crime, né, contra a honra. E fizeram isso com a Haddad, fizeram isso com a Manuela, a pobre da Manuela, fizeram com tantas outras pessoas, para milhões de brasileiros. Tu imagina, tinham que ir para cadeia quem faz isso com pena perpétua, porque se tu somar de um e de outro, se tivesse 1000 vidas, iam passar na cadeia, porque está lá, está tipificado no Código Penal. Esta foi a campanha que eles fizeram e que elegeram.
e que deu continuidade a isso lá dentro do próprio Palácio do Planalto com o chamado Gabinete do Ódio, né, financiado por empresas de fora do país. Né? Eu lembro que eles sempre acusavam, essa gente da esquerda vem com dinheiro da Rússia, de Cuba, não sei de quê, aquele discurso, né? Então, e a outra eleição, a de 4 anos atrás, foi outra eleição também, ela não foi fraudada, mas ela foi uma eleição em que as pessoas foram enganadas. As pessoas, eles criminalizaram a política no período anterior, totalmente. Ser político era sinônimo de cidadão desonesto. E quem tinha inventado a corrupção foi o PT. Então, para se eleger vereador e prefeito nessa eleição que tu disputou, e tu fizeste 2.090 votos, é uma baita votação, porque as pessoas não queriam votar no PT, não podia se votar. Isso tudo parcialmente caiu. Continua o preconceito contra o PT, contra a esquerda, contra os políticos, mas diminuiu muito mais. E a gente acabou vendo que esta, digamos assim, indignação aos políticos acabou se voltando muito mais contra, por exemplo, o partido que começou a patrocinar tudo isso que foi o PSDB. O pior resultado eleitoral nacional foi do PSDB. Então, nós vamos viver uma eleição, acho que agora, diferente. Uma eleição que é possível discutir, como nós estamos debatendo temas. E a própria direita também está debatendo temas importantes para o futuro das cidades. E aí, bom, aí o eleitor vai poder fazer esse cotejamento entre o que se pensa, o que eles pensam e assim por diante. Né? E claro, quando eu vejo assim que o teu discurso, e ele tem que ser um discurso assim, porque ele é muito legitimado, né? Pela tua imagem aqui, de jovem, de mulher, de negra, da periferia. Tu entende? Quer dizer, é isso. E tu aprendeste certamente muito, porque outro dia eu vi uma live tua com o Gessé Souza. Como é que foi? Tu tem lido os livros dele? Que o cara é maravilhoso. Para te compreender esse país, para a gente entender que país nós estamos, em que país nós vivemos, quem lê esse homem, esse sociólogo, saberá compreender e saberá que a luta não é fácil. Quem tu me conta? Não, a gente fez um percurso bastante interessante assim de aproveitar o período da pandemia, aproveitar entre aspas o período da pandemia para exercitar um conjunto de reflexões críticas assim, né? Primeiro de análise da nossa região. Então a gente foi fazendo uma coisa que foi ligando na outra. Assim. Primeiro a gente fez um giro pela América Latina para entender como que a pandemia explicitava os conflitos sociais presentes na nossa região, onde nós temos vários países que perpassam por crises democráticas muito profundas, né? E como que isso refletia na capacidade de reagir a uma pandemia. Fizemos na América Latina, fizemos na África também, continente irmão aí, que tem muita similaridade de estrutura socioeconômica conosco, né? E aí depois a gente percorreu aqui com alguns intelectuais brasileiros uma reflexão mais crítica sobre o Brasil. Recebemos o professor Ladislau, a professora Hermínia Maricato, o Gessé, né? E muito interessante para a gente perceber um pouco sobre a estrutura brasileira e seus limites democráticos, né? No que é necessário a gente conseguir avançar. O Gessé traz uma reflexão, traz um conjunto de reflexões extremamente interessantes sobre a estrutura social do Brasil, né? O elemento, inclusive, os elementos da relação racial como estruturante das suas relações sociais, políticas, né? Que nos rendeu um bom debate, assim, foi muito bom, né? Porque ele tem uma visão muito, não só totalizante, como simplificada, do ponto de vista de a gente conseguir interagir, digamos assim, com o conjunto da população e seus livros, né? Esse último que é a Guerra contra o Brasil, né? Que ele fala da relação norte-americana com a nossa estabilidade política, enfim, né? De uma forma muito simplificada, acho que foi muito positivo, assim, né? E é isso, né? A crise do coronavírus, ela nos... dialogamos também com o Luiz Eduardo Soares sobre o sistema penitenciário, né, nesse momento. Então, assim,
a crise do coronavírus, ela nos evidencia um conjunto de conflitos sociais, que eles já são presentes, e, obviamente, eles se agudizam. Então, bom, tem um processo de uma crise econômica porrada, quem são os primeiros a ter uma condição de vida pior são aqueles últimos que conseguiram ter uma pequena melhora. Então, bom, tu volta à fome, né, tu tem um aumento de desemprego, quem são os primeiros a estar desempregados são as mulheres negras, né, tu tem uma amplificação da violência estatal, né, então a relação, isso a gente tem visto no último período, por conta do processo norte-americano, uma reação um espaço maior na imprensa para as reações populares em relação à morte de jovens negros também no Brasil, muito aquém do que deveria, né? Conforme os nossos índices, que são muito chocantes e absurdos, mas... Né? Então, tu tem uma série de conflitos já existentes que eles se agudizam, né? Então, a gente poder parar para poder refletir, né, eu acho muito importante, mas muito fundamental para a gente poder pensar, prospectar o próximo período, assim, né? Mas a que eu gostei bastante, vou te dizer assim, que eu gostei, acho que as duas que eu gostei mais, assim, foi a com a Hermínia Maricato, que pensa o desenvolvimento das cidades frente à pandemia, a reação das cidades frente à pandemia, né, as relações da segregação socioespacial, né, o quanto que os elementos econômicos e também raciais, eles estruturam essa segregação socioespacial nas cidades, né, o desenvolvimento das nossas cidades horizontais, quanto que eles perpetuam a desigualdade. E a live com Luiz Eduardo Soares, que trata de um gargalo que ninguém gosta de entrar no debate, que é o sistema penitenciário, né? Que são os políticos de segurança que é um tema extremamente espinhoso na esquerda. Nós temos uma série de melindres a tratar sobre, né? Uma série de dogmas que temos e a dificuldade que é, e a necessidade, a importância que é da gente conseguir entrar nesse debate de forma mais consequente, né? É bastante desafiador, assim. E que problema, né, Laura? Tu sabe que eu não tenho os dados assim, claro. O Luiz Eduardo deve ter trazido assim os dados, as informações que são chocantes os números. Mas em linhas gerais, 70%, não, eu acho que em linhas gerais 60%, 70% são negros presos e jovens, de 18 a 28 anos, 30 anos no máximo. É impressionante. Uma vez eu fui, algum tempo atrás agora, eu fui visitar a construção de um presídio feminino e ao lado havia um presídio masculino. E fui visitar. Eu fiquei horrorizado. Uma cela para 6 pessoas, tinham 22 pessoas. E assim, tinha uma pessoa com mais de 30 anos, dos 22. Aí eu não contei quantos eram brancos e quantos negros, mas a maioria nitidamente negros. Jovens negros, haviam sido cooptados pelo tráfico, sem perspectiva. É impressionante. Onde é que nós podemos parar com esse país? Meu Deus do céu. Sabe que às vezes a gente fica... Né? É por isso que essa luta ela tem que continuar e ela tem que ir conquistando corações, né? Para que a gente possa transformar esse Brasil. Mas deixa eu te perguntar o seguinte: tu falaste aí na questão da pandemia. Como é que tu está vendo assim a questão do tratamento ao coronavírus em Porto Alegre, as políticas desenvolvidas? Porque a gente viu lá no começo, parecia que o Marquesan estava acertando. Eu tinha a impressão de que ele estava adotando as medidas corretas, né? Mas, bom, a gente viu que depois ele foi mudando. O próprio Eduardo Leite também, tentando sempre agradar os dois lados, né? Tentando mostrar, de certa forma, que a questão da economia talvez seja tão importante que a vida, ou mais importante que a vida. E agora nós estamos vendo que a Porto Alegre está numa situação extremamente complicada, perigosa, digamos assim, para quem mora em Porto Alegre. Qual é a tua avaliação, portanto, dessa situação aí de Porto Alegre? Não, então, o Marquesan acabou passando esse cheque aí de responsável, né, porque ele teve, de fato, um conjunto de medidas em consonância com a Organização Mundial da Saúde. Obviamente, quando tem um governo Bolsonaro, se tu for um cara com 2 neurônios, tu já está quilômetros de vantagem na frente.
né? E ele, em vários momentos, optou por fazer um enfrentamento ao setor empresarial, né? Em relação às medidas de controle, especialmente em março. Mas o que ocorre, né? Primeiro, Marquesan fez uma maquiagem, assim, né? Porque as medidas de distanciamento social em março, que foram as mais rigorosas, elas só atingiam, na verdade, o centro da cidade e os bairros de classe alta. Porto Alegre, na periferia, nada mudou, né? Continuava tendo baile funk, continuava tendo churrasco, continuava tudo acontecendo e não tinha nenhuma fiscalização, né? Dois, ele não apresentou nenhum plano emergencial. Não tem como numa cidade, né, pelo menos nas médias e grandes cidades, tu conter o vírus se tu não tem um plano para as periferias, porque é onde as pessoas moram no maior número de pessoas no menor número de metros quadrados, né? É onde as pessoas, elas dependem muitas vezes do mercado informal, então foram as primeiras atingidas em ficar sem renda, e tu não oferece renda. O governo federal conseguiu responder um pouco mais rápido graças à oposição, mas o Marquesano estamos em junho e a recém semana passada a Câmara de Vereadores de Porto Alegre votou como vai ser o uso de um cartão para compra de alimentos. Então, assim, tudo muito atrasado para a periferia, né? E os nossos indicadores demonstram exatamente o que aconteceu no mundo todo, né? O vírus chega lá pelo bairro Moinhos de Vento e vai acabar na Restinga. Então, assim, e nós não temos, de fato, não tivemos um plano para cuidar, para conter. E isso se torna mais grave, né? Porque o Marquesan continuou o seu projeto de desmonte da saúde pública, né, de privatização das relações de saúde, fechando postos, né, terceirizando o atendimento, está demitindo mais de 1.800 trabalhadores do Instituto de Saúde da Família, que é quem conseguia ter essa relação de prevenção nas comunidades. Nós temos várias comunidades que faltam água mais de 48, 72 horas. Faltar água significa tu não conseguir fazer a asepsia mínima, né? Da higiene, que é o que previne o coronavírus, e são coisas simples, que é lavar a mão, né? E manter a higiene básica. Então, se não tem água, tu não tem como fazer a higiene básica. Então, assim, nós temos problemas estruturais da cidade, dos quais a prefeitura nem tentou minimizá-los, né, para conseguir enfrentar o coronavírus. Então, até que, para a forma como a prefeitura lidou, nós seguramos bastante. Né? Chegamos a ter em Porto Alegre 70% de distanciamento social. A questão é que agora nós chegamos num limite, né, pelo nosso sistema estar lotado, né, a nossa capacidade dos leitos, que vai começar a escalonar, e vai escalonar na parte mais fraca da corda, né? Porque nós não temos... Tu falou em capacidade... A capacidade são 600... Tu falaste em capacidade de leitos, eu só quero te interromper e dizer o seguinte, tu falaste em capacidade de leitos, mas tem 2 hospitais em Porto Alegre que poderiam ter sido reabertos, estão fechados, e que ele não tomou providência nenhuma, sabendo que Porto Alegre também recebe pacientes da região metropolitana. E me parece que a relação dele com o governador, embora sejam os dois do mesmo partido, não é colaborativa no sentido de fato, encontrar soluções estruturantes para a região metropolitana. Por que esses 2 hospitais não... Por que não reabrem? Tu tens ideia? Qual é a dificuldade de investir para que não se corra esse risco, como nós estamos correndo? Né? Qual é a explicação? Então, Marquesan optou, logo no início, a pegar um dos hospitais que tu estás falando, é o hospital do Belém Velho, Parque Belém. Né? Um hospital que tinha algumas questões jurídicas, pelo qual ele não estava ainda aberto, porém ele já estava todo reformado e tinha 25 leitos de UTI, se eu não me engano. Marquesan optou por remover esses equipamentos de lá e estruturar o leito em outros hospitais já vigentes. Agora, não acho que no Conceição, não, Conselho Federal. Não lembro agora para qual hospital que ele levou os equipamentos, mas para estruturar. Enquanto isso, com parcerias privadas, ele construiu um hospital de campanha ali no Hospital Independência, o antigo Hospital da Ubra, né, na Avenida Ipiranga, com o Antônio de Carvalho.
Marquesan optou por não construir hospitais de campanha, né? Bom, não domino assim todas as informações da saúde, mas compreendo, a partir dos debates que nós tivemos com os trabalhadores de saúde, que tem alguns elementos para isso. Primeiro, porque isso amplificaria o número de trabalhadores que deveriam ser chamados para dar conta dessas estruturas, né? E o Marquesan não quis arcar com o aumento de custos, tanto que o único hospital construído é um hospital em parceria com a iniciativa privada, onde a prefeitura não vai ser onerada com a estrutura, ou vai ser onerada em menor grau com a estruturação, né? E o segundo hospital, Beneficência Portuguesa, né, que é um hospital que também está fechado, ele é um hospital um pouco mais complicado com questões de insalubridade, que foi inclusive um motivo de salubridade, que foi inclusive o motivo pelo qual ele fechou, né? Então, realmente seria bastante delicado abrir leitos de UTI naquela estrutura pelas condições que ela se encontra, né? Mas, de qualquer forma, outras cidades aqui da região metropolitana construíram hospitais de campanha. Cachoeirinha, né, que é uma cidade aqui perto, com 120 mil habitantes, construiu um hospital de campanha. Então, assim, Porto Alegre foi ofertado estádios de futebol para isso, inclusive, né? E a prefeitura não quis dar prosseguimento, né? Enfim, nós estamos hoje a 26 de junho, a tendência é que nós tenhamos nas próximas semanas situações muito duras em Porto Alegre. Tá desligado o seu microfone, Minato. Sabe que a Elis perguntou, Laura, como você avalia a postura racista deste governo federal e os ataques para a democracia? O teu desafio como pré-candidata é maior em Porto Alegre? Vou te fazer essa pergunta e depois eu vou te fazer outra pergunta aqui sobre Porto Alegre também. Então, falando sobre o racismo desse governo, né? Bolsonaro é um cara que não escondeu, né, suas opiniões, pelo contrário, foi eleito com elas, né, explícitas, e, portanto, o seu governo não tem nenhum compromisso, obviamente, com o combate ao racismo, pelo contrário, é um governo que visa aprofundar, né, as desigualdades raciais no Brasil. Para mim, o maior símbolo disso, e também para o Bolsonaro, para ele um símbolo positivo disso, é a presidência da Fundação Palmares, com aquela pessoa extremamente desequilibrada, que é o Sérgio Camargo, né? Um espaço conquistado através de muita luta, que é a Fundação Palmares, que é responsável pela titulação pelo processo de titulação das terras tradicionais, né? E que tem um processo tenebroso de perseguição ideológica, enfim, né? E agora, ainda para coroar, né, que o racismo ele também se estrutura com legitimação do discurso, né? Então, bom, ele tem o Hélio Negrão, que anda atrás dele em todas as fotos ali, que é o famoso amigo negro, né? Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, então ele tem um Hélio Negrão, tem o presidente da Fundação Palmares, e agora nós vamos passar por uma nova etapa do debate racista desse governo, que é com um novo ministro da Educação, que é um homem negro, né? E num governo onde o último ato do Weintraub, ao sair do ministério, foi derrubar a portaria que possibilitava o ingresso de negros e negras em pós-graduação através de cotas. Depois foi reposta a portaria, mas o primeiro ato foi esse. Então, assim, vem um ministro também para responder, digamos assim, com um ar tecnocrata, né, à frente do ministério, mas podem ter certeza que nós teremos aí cenas duras, né, porque os ataques desse governo, eles vão na espinha dorsal, né? Um dos maiores legados de enfrentamento ao racismo, na minha compreensão do governo Lula e do governo Dilma, foi na educação, né? Eu fui diretora da União Nacional dos Estudantes, acompanhei a implementação da lei de cotas em todo o território nacional, né? Os bons indicadores das pesquisas mostram a transformação na universidade disso, né? Hoje, o público de 50% das universidades públicas é negro pelo país, né? Então, assim, nós temos uma alteração disso, mas conforme os ataques que têm sido sofridos pelo governo Bolsonaro, é visível que esse público é o público mais atingido na universidade. São os primeiros a não conseguirem mais dar conta de permanecer no ambiente acadêmico. São pessoas que já teriam que trabalhar se não estivessem na universidade para ajudar a sua família. E com o processo de crise econômica, com os ataques às bolsas, acabam tendo o seu espaço, a sua condição de permanência no espaço acadêmico reduzida.
né, aumentando a evasão desses grupos. Então, bom, ele vai ponto a ponto, né, entrando uma desestruturação, digamos assim, dessa mobilidade social da maioria da população que é negra. E, por último, que para mim é onde o racismo fica mais evidente do governo, é a liberação das forças policiais, né, para ação violenta. Né? Esse discurso de ódio e essa permissividade, enfim, né, explícita no governo do Rio de Janeiro, né, apesar dele e do Witzel agora estarem brigando, mas isso que fica mais explícito para mim é a marca talvez mais dura aí, o aumento considerável do encarceramento em massa. Né? Como o Maynard já falou, é isso, né? São jovens negros periféricos, né? Eu acho, Laura, que uma das maiores, a maior transformação feita pelos governos do PT foi a criação das universidades e dos institutos federais e as políticas afirmativas. E a oportunidade, a criação abriu a possibilidade dos negros ascenderem à universidade, dos pobres ascenderem à universidade. Os sistemas de seleção que se criou, que se coloca na universidade privada, pessoas da periferia, e na universidade pública, pessoas da periferia. Isso no tempo mexe, eu não tenho dúvida, na estrutura de classes do Brasil. Porque eu tenho dito e tenho total, assim, afinal, firmeza em... Oi? Não, afinal, a pobreza no Brasil tem cor. Sim, sim. Não, eu tenho dito também que a dominação no Brasil, quer dizer, um país com 350 anos de escravidão, né? As classes dominantes, elas sempre dominaram pelos dois aspectos, que eu tenho muita clareza em afirmar, quer dizer, pelo capital que se reproduz e pelo conhecimento que se reproduz, porque os filhos de quem tem o capital, quem tem o dinheiro, é que acabam ascendendo ao conhecimento, têm conhecimento, se reproduzem e eles vão dominando ideológica e culturalmente a sociedade, né? E aí eles estão nos espaços de poder. Agora, eu não sei, eu acho que o Tribunal de Justiça implementou cotas, né, de negros, mas há um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, eu vi uma entrevista da primeira juíza negra, dentre os 632, se não me falha a memória, juízes e juízas no Rio Grande do Sul. Era a primeira negra. Então, a estrutura de classe, ela se reproduz, do seu ponto de vista, inclusive, assim, né, racial. É um processo de dominação. Então, quando tu abre, né, a possibilidade do conhecimento ser acessado, ser acessível às pessoas da base dessa pirâmide social e que é constituída majoritariamente por negros, com mais a política de cotas, tu começa a transformar efetivamente o Brasil e tu começa a criar um problema para as classes dominantes. Eu não tenho dúvida que uma das razões, talvez a principal, do golpe de 2016 tenha sido isso. E hoje eles têm dificuldades. Tu imagina querer terminar com a política de cotas, o governo quiser isso aqui, nós viramos daqui a pouco nos Estados Unidos. A revolta das pessoas não vai mais ser assim. Posso te dar um exemplo, Maynard? Sim, fala. Eu assim, para mim, isso que você está falando é muito material, assim, né? Acho que a minha família é bem esse exemplo, né? Nós somos 2 filhas de mãe solteira, né? Empregada doméstica, minha mãe. Eu entrei na Universidade Federal, me formei através da política de cotas, né? Me formei em jornalismo pela URGS. A minha irmã, né, também entrou na universidade, formada em letras, fez mestrado e doutorado na Unicamp, em São Paulo, e hoje é professora universitária. Então, e ela tem uma filha, né? Então, tu pega 3 gerações das mulheres da minha família, a minha mãe, nós, a minha irmã, a minha sobrinha, né? A condição da vida da minha sobrinha, né? E o capital, não só da condição de melhor estruturação econômica, mas do capital cultural ao qual ela vai ser criada, é completamente distinto ao qual minha mãe foi criada. Então, num pequeno espaço de tempo, tu tem uma alteração estrutural, né, de uma linha familiar muito substantiva, né? Então, é um pouco a força desse legado das políticas de democratização do acesso à educação, ele é muito potente, né? E é num espaço de tempo médio que tu consegue perceber, e eles querem interromper isso exatamente
né, na metade do percurso. Esses dias, mês passado, a Zero Hora fez uma matéria muito boa sobre como estavam as pessoas, os cotistas hoje. Pegaram o exemplo de 6 cotistas, mais ou menos, para mostrar como estava a vida deles. Aí mostrava ali, bom, a primeira, ela é trabalhadora doméstica, se formou em pedagogia e está desempregada. Achou que com o diploma ia conseguir acessar um emprego melhor, não conseguiu, era uma mulher. O homem estava trabalhando numa empresa, num trabalho melhor, porém com salário baixo. Acho que tinha um exemplo que tinha sido um ponto fora da curva, que estava muito bem, mas mostrava, assim, o quanto que também a crise econômica fez com que essas pessoas que conseguiram o diploma e tinham uma perspectiva de ascensão, né, tiveram uma limitação, né, por conta da crise. Mas ainda assim mostra uma mobilidade social bastante interessante, assim, desse público que acessou as políticas, seja por cotas ou pelo ProUni, né? Tu sabe que eu estava te ouvindo aqui e vendo assim, cada cidade é uma história, né? E tem uma formação, inclusive, cultural diferenciada, social única. Porque tem as características próprias. Outro dia eu estava fazendo aqui, acho que uns 3, 4 dias atrás, uma live com o nosso pessoal, nossos companheiros que vão disputar a prefeitura de Garopaba. E eles falando de como é que é a vida em Garopaba, né? Que tem um grande número de pessoas no verão, depois no inverno, nesse momento que poderá não ter praia, né? Como é que essas pessoas vão sobreviver nesse período? O que pode ser feito nesse interregno entre 2 verões, né? E aí surge a ideia da economia solidária, de nós encontrarmos meios de geração de renda, né? Ocupação, renda, possibilidade de tu ter como sobreviver num país em que as relações trabalhistas foram desregulamentadas, em que a lógica primitiva do capitalismo, da exploração do trabalho, né, pela chamada mais-valia, está presente. É por isso que os governos de direita achatam o poder de compra dos salários, porque eles querem diminuir os salários. É por isso que a lógica do desemprego para eles é fundamental, porque os trabalhadores não lutam por salários, lutam pelo emprego apenas. E aí não importa se ele está desregulamentado, não importa se não vai ter previdência, eles precisam sobreviver. Encontrar alternativas de sobrevivência e de construção minimamente da felicidade das pessoas nas periferias, nesse momento em que, claro, nós temos que lutar pela transformação mais profunda das questões nacionais, da política econômica nacional, de revermos a política tributária para aumentar a arrecadação, e desonerando as classes médias e populares e os trabalhadores, e onerando aqueles que têm capacidade contributiva, fazendo justiça tributária, portanto, né? Implementando políticas que gerem emprego e, ao mesmo tempo, melhorem a vida das pessoas, né? No seu cotidiano, na sua casa, na sua moradia, enfim. Então, mas a luta nas cidades, e é essa que nós vamos travar, né? E ao pensar isso, a gente tem que ver o seguinte também, né? As pessoas hoje passam quanto tempo dentro de um ônibus? Não é o caso das cidades pequenas, né? Aqui em Bagé, por exemplo, não é assim. Esse não é o principal problema, tu entende? Porque a pessoa em 20 minutos, 15 minutos, meia hora, de casa está no serviço. O problema é em Porto Alegre. Imagina São Paulo. Mas Porto Alegre já é um problema, em que se perde, às vezes, 1/3 do tempo útil da sua vida dentro de um ônibus, em que sempre foi priorizado, né, os veículos, os carros. Esse tema da mobilidade urbana está presente também nas suas, digamos assim, preocupações e daquilo que tu pretende lutar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Laura? Sem dúvida, sem dúvida. O tema da mobilidade urbana em Porto Alegre, para além do debate que a classe média faz aí de ter outros modais, né? Tem um debate que ele é o crucial, que é das máfias do transporte público, né? As empresas que fazem aí que exploram o ramo, elas têm descumprido. Depois de 20 anos, nós tivemos
Depois de 30 anos, nós tivemos um processo de nova licitação do transporte, com vários acordos, né, que foram estabelecidos com as empresas, onde hoje elas descumprem absurdamente, e a prefeitura não consegue impor um limite e uma fiscalização. Então, hoje nós passamos em Porto Alegre pela extinção de linhas, pela junção de linhas, pela diminuição de horários, não estão cumprindo como é que se diz, a atualização da frota, né? Nós temos um processo com a Carris, a empresa pública de transporte, de desmonte, né, do governo Marquesan, que, na verdade, não vai dar tempo, mas o que ele queria mesmo era privatizar. Então, assim, o tema do transporte público em Porto Alegre, ele é grave, inclusive porque somos uma capital não tão grande, né? Pelo contrário, nós somos 1.400.000 habitantes, e a passagem mais cara do Brasil entre as capitais, né? Então, isso é uma vergonha, uma completa vergonha, assim, o que vivemos em Porto Alegre. E, Mainardi, eu quero dizer, assim, que parabenizar muito, assim, a tua disposição de voltar a ser prefeito de Bagé, né? Porque ser prefeito, né, no próximo período será um desafio muito, muito grande, assim, né? E eu acho que o espaço público precisa de pessoas com a tua disposição, com a tua trajetória, com a tua coragem, né? Porque eu acho que se tem uma frase aí que vai guiar os próximos prefeitas, né, é desafiar a miséria do possível, né? É um período onde a condição estrutural, econômica dos municípios estará bastante afetada, muito abalada, né? E vamos precisar de uma mobilização social que dê sustentação às prefeituras, que dê sustentação à condição de fazer mudanças estruturais. Não será fácil, né? E não será fácil, mas será muito necessário. Então, eu acho, assim, maravilhoso, assim, essa disposição de comprar essa briga nesse momento, né? Acho que tu fosse prefeito no período ali de crescimento ali, pegou o boom do governo Lula, né? E agora nós precisamos retomar as prefeituras para a gente poder também inverter. Eu acho que as eleições de 2020 vão ser a primeira resposta massiva popular ao que está acontecendo no Brasil. Apesar de a gente ter feito especulações otimistas aqui, eu não sou otimista, eu sou ponderada, né? Então, às vezes eu tenho a impressão que daqui a pouco a gente não está entendendo bem o que as pessoas estão pensando, lá pelas tantas. Isso aconteceu em 2018. Quando abriu a urna no primeiro turno, nós levamos um susto, assim, e a gente achou que estava acontecendo uma coisa e estava acontecendo outra coisa. Então, eu também estou mais precavida com o que está acontecendo lá. No dia 15 de novembro, a gente vai ter uma noção melhor do que está passando na cabecinha do brasileiro. Mas acho que realmente nós temos mais espaço, uma boa perspectiva, e eu acho que conseguir se apresentar com coragem, com disposição de luta, né? Porque é isso que nós vamos precisar para reerguer os nossos municípios, né? Olha aí. Deixa eu só pedir para o Guilherme colocar aqui. Tem uma mensagem aqui da Muriel, lá de Capão da Canoa, muito bonita, né? A Muriel disse: Laura, amo te ouvir, te ver, sempre fortalecendo nossos pensamentos de força e igualdade. Mainardi, gratidão por nos trazer sempre os melhores. Muito obrigado, Mariel. Hein? Que bom, né? As pessoas de vários pontos do estado, sempre conectados com a gente. E aqui a Reni Rodrigues Santos também, perfeita colocação, Laura, né? Fez uma referência nossa. Né? Eduardo Ruiz, parabéns pelo debate. És uma referência, e eu não tenho dúvida, assim, de que espero que Porto Alegre tenha, né, as pessoas, os porto-alegrenses, né, a compreensão de ver o momento que estamos vivendo e que tu possa fazer uma grande votação. Também quero te agradecer, porque eu fiz 3.700 votos, eu acho, 3.900, mais ou menos isso em Porto Alegre, também com o teu apoio, e que estamos retribuindo e queremos retribuir mais ainda, né? Quero te ver na Câmara, representando aí esse nosso povo pobre, trabalhador, oprimido. Sabe que a palavra oprimido, na primeira eleição que eu disputei, eu tinha 21 anos, quando eu me elegi vereador em Bagé. E o slogan da minha campanha era a vez dos oprimidos.
Sabe que passa tanto tempo e nós continuamos com a mesma luta, né? É um processo de opressão mesmo, ou não é? Sem dúvida. E que vai se aprofundando aí com... É que nós vivemos aí uma crise do sistema capitalista, onde nós não conseguimos apresentar uma alternativa e a sua reorganização, ela bate aí com a suspensão do espaço democrático, né? E com a suspensão do espaço democrático aumenta a opressão, a centralização do poder, né, com as elites econômicas. Então, assim, o processo de opressão ele se agudiza, mas também se agudizam os conflitos se agudizam pela reação popular, né, que é o que a gente passa nos Estados Unidos. Não tinha como não vermos as cenas que nós vimos nos Estados Unidos com um governo autoritário, como é o governo Trump, né? Apesar que até a crise do coronavírus ele vinha aparentemente com uma boa avaliação e uma boa perspectiva de reeleição, né? Mas não tínhamos como nós não ter uma crise com um governo autoritário, que com a parcela qual é opositor a ele é violento, especialmente com os latinos, com os negros, com a população mais pobre dos Estados Unidos, e uma pandemia. Eu fiz, Maynard, para concluir, assim, eu fiz uma live com uma enfermeira norte-americana que eu saí chocada. Eu não conhecia o sistema de saúde norte-americano, não fazia ideia como é que funcionava. E aí ela nos explicou, né, que, bom, se tu não tem vínculo empregatício, tu não tem acesso ao sistema de saúde. Então, os números de infectados por coronavírus são muito inferiores ao número real, porque tu não consegue acessar o sistema de saúde. Então, se tu tem uma crise econômica, um alto número de desempregados ou de pessoas sem vínculo, porque estão ilegais, elas não acessam o sistema econômico, não acessam o sistema de saúde, né, que é o Obamacare, que é o mais básico, né? E, combinado a isso, muitas mortes também não são testadas. Então, os números norte-americanos podem ser muito maiores, né? Hoje, essa semana, o governo anunciou, norte-americano, que está entrando numa segunda onda da pandemia, né? Mas, na verdade, talvez nem a primeira onda ela tenha sido sanada para entrar numa segunda, né? Mas isso demonstra que o projeto deles, a visão deles, dessa agenda neoliberal, ela foi incapaz no mundo, no globo, de defender a vida. Então, eles faliram. Mas essa é a essência. Veja que essa é a essência da visão capitalista sobre a sociedade. Você entende? Quer dizer, eles têm bilhões de dólares para botar numa guerra e não tem bilhões de dólares ou milhões de dólares para incluir os pobres num sistema de saúde pública. São as opções que a direita, que o sistema capitalista, que os poderosos que querem dominar o mundo dos americanos fazem e agem, né? E aqui ainda tem países que seguem este modelo. Nós aqui, infelizmente, esse imbecil do Bolsonaro ainda tem o Trump e o modelo americano como um modelo perfeito, né? Não que eles não tenham coisas, acho que eles têm coisas boas, mas quando a gente trata disso, por exemplo, e no caso da pandemia isso vem à tona de forma absolutamente clara, em que os pobres morrem por falta de assistência médica, nós conquistamos no Brasil isso, Laura. A Constituição de 88, ela permitiu que nós, e nos obrigou, os gestores públicos foram obrigados a implantar esse sistema de saúde preventivo, de saúde curativa, de saúde, né, públicos, para que todos pudessem, teoricamente, ser iguais. Evidente que a situação não é assim. A gente sabe que tem muito para mudar, que tem muito para melhorar, principalmente lá na periferia, nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades de atenção básica de saúde, que tem muito para melhorar nos hospitais, né? Agora, por exemplo, está se acumulando, né, procedimentos cirúrgicos, e eu não sei tecnicamente, eu não sei o nome, como se dá as palavras, né? Mas é um negócio impressionante, e já estão, né, também vindo a óbito muitas pessoas que, como a prioridade nos hospitais acaba sendo o tratamento do corona, nós estamos vendo outros problemas se agravar. Mas muito bem, Laurinha, eu quero te agradecer enormemente, nós estamos chegando aí a 59 minutos e 47 segundos.
O Guilherme estava impressionado porque hoje nós começamos na hora, a gente tem programado 1 hora de debate e nós está faltando 4 segundos aqui para fechar 1 hora. Hoje nós estamos redondinho, hein? Que bom. Obrigado, querido. Sucesso nesta empreitada, estamos juntos e tem uma palavra-chave. Vamos vencer. Vamos vencer, porque o Brasil precisa, né? E eu também quero agradecer o espaço aqui, te desejar muita sorte, né? Muito trabalho, muita luta, Mainardi. Tenho certeza aí que nós vamos construir um bom caldo no nosso estado aí para que nós possamos inverter essa realidade do nosso país, né? Então, também quero deixar meu abraço, minha disposição de luta, né? E desejar aí sucesso na caminhada. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que mandaram mensagem. Sabe que eu ainda sou meio chucro, que eu não tenho, né, essa habilidade. Aí, o Jonil, a Catarina e tal, né? O Pimenta, que é nosso parceirão aí, nosso amigo, que ele, há muito tempo, né, ele faz lives e tem uma capacidade de comunicação impressionante. Pimenta está conosco também. Um abraço para ele, um abraço. Laura, um abraço a todos e a todas as nossas amigas que estiveram conosco. Até amanhã. Beijo para todos. Tchau, tchau.